vídeo. Esse daqui é para falar, a gente vai começar a falar sobre, eu prometi uma aula de sexo, né? Então hoje nós vamos falar sobre os hormônios sexuais. Farmacologia, atenção farmacêutica hormonal. Eu vou começar falando geral sobre os hormônios sexuais e no segundo vídeo, provavelmente, a gente vai falar sobre os contraceptivos hormonais. Então, começando pela... Então, a gente vai falar sobre estrogênio, sobre progestagênio e sobre androgênio. E a gente sempre, quando começa a falar de hormônio, a gente começa a falar sobre o esquema de síntese de hormônio. Então, os hormônios sexuais femininos, primeiro a gente vai falar dos femininos, porque a gente tem os hormônios sexuais femininos e os hormônios sexuais masculinos. Os hormônios sexuais femininos, eles são produzidos nos ovários. Uma parte deles é produzido na suprarrenal, porque estrogênio, por exemplo, tem homem que tem, os homens também produzem um pouquinho de estrogênio. E como eles não têm ovário, o estrogênio é produzido na suprarrenal. Então, aqui a gente vai falar do ovário, que é o produtor de hormônio. E como qualquer produtor de hormônio, ele obedece à ordem direta da hipófise. A hipófise, quando ela quer se comunicar com o ovário para autorizar a liberação de estrogênio, ela produz o FSH. Quando ela quer se comunicar com o ovário para a produção de progesterona, ela produz o hormônio luteinizante. Então, na progesterona, a ordem vem através do hormônio luteinizante. E para o estrogênio, a ordem vem através do hormônio estimulante do folículo, que é o FSH. Mas a hipófise, ela recebe informação do hipotálamo. O hipotálamo se comunica com a hipófise através de um hormônio chamado GnRH, gonadotrofina coriônica humana. Então, o hipotálamo produz a gonadotrofina coriônica humana. Quando ele produz o GnRH, ele está passando uma informação para a hipófise. A hipófise, por sua vez, quando recebe a informação do hipotálamo, ela pode passar dois tipos de informação. Se for para a produção de estrogênio, ela vai liberar o hormônio folículo estimulante. Se for para a liberação de progesterona, ela vai liberar o hormônio luteinizante. Então, o ovário sintetiza tanto estrogênio como progesterona. Lembrando que, além do ovário, um outro que produz esses hormônios também, uma quantidade menor, é a suprarrenal. Quando o estoque aumenta, quando a gente tem bastante hormônio, tanto estrogênio como progesterona, também acende o que a gente chama de retroalimentação negativa. Então, o aumento da concentração de estrogênio manda uma informação para a hipófise que ela precisa diminuir a liberação do FSH. Um aumento da concentração de estrogênio passa uma informação para o hipotálamo que ele precisa diminuir a liberação de GnRH, gonadotrofina coriônica. A mesma informação, uma alta concentração de progesterona, passa uma informação para a hipófise que ela precisa diminuir a liberação de LH. Uma alta concentração de progesterona passa a informação para o hipotálamo que ele precisa diminuir a liberação da gonadotrofina coriônica. Tá? Então, são o que a gente chama de uma retroalimentação negativa. O ovário também produz um hormônio regulador, que é a inibina. A inibina, ela passa uma informação de diminuição da liberação dos hormônios da hipófise e dos hormônios do hipotálamo. Então, a gente tem novamente aquela esquema de síntese
hormonal que começa sempre com o hipotálamo, passa pela hipófise anterior e depois vem para os órgãos produtores. A gente viu isso quando falou de glicocorticoide, que aqui o órgão era suprarrenal, a glândula era suprarrenal. A gente falou disso quando falou de tireoide, cuja glândula aqui é a tireoide, e novamente a gente está repetindo para os hormônios sexuais, no caso aqui feminino, cuja a glândula é o ovário. Aqui, para que a gente produz estrogênio? Esses hormônios sexuais femininos, eles garantem as características sexuais secundárias. Então, é ele que define as características biológicas, lembrando que são características biológicas, porque o conceito de gênero é um conceito social, não é um conceito biológico, mas o conceito biológico que dá sexo feminino ou masculino, ele é feito justamente por conta desta quantidade de hormônio sexual. Então, o estrogênio, ele promove principalmente a proliferação e o crescimento de células específicas do corpo, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas. A secreção, como eu já disse, ele acontece nos ovários, e no caso dos homens, como eles têm um pouquinho de estrogênio, acontece na suprarrenal. Então, é esse hormônio que ele está presente em uma grande quantidade, principalmente na adolescência, que é quando o sexo ele se diferencia. As mulheres começam a ter peitos maiores, desenvolvimento das mamas, desenvolvimento do quadril, todas essas características sexuais femininas têm a ver com a quantidade de estrogênio. Tem a ver com o estrogênio. Já o progestagênio é o hormônio responsável pela manutenção da gravidez. É o hormônio da gravidez. Então, ele só é produzido nos ovários, porque homens não dão à luz, homens não tem como ficar grávidos. Bom, então o progestagênio, ele está lá nas células, eles todos, tanto o estrogênio como o progestagênio é derivado do colesterol. E depois ele se transforma em progesterona. Então eles se diferenciam, alguns vão ser estrogênio, outros vão ser progestagênio e alguns vão ser androgênio, que é a testosterona, que a gente vai falar depois, tá? Então, estrogênio, características sexuais femininas, progesterona, hormônio da gravidez. Então, garante reprodução. Os dois têm a ver com reprodução, porque para acontecer a reprodução, eu preciso do sexo masculino e sexo feminino. Então, tanto estrogênio como progesterona, como a testosterona, são hormônios que estão relacionados à reprodução. Por isso, a gente está estudando esses hormônios, porque o uso prático, principalmente desses dois, estrogênio e progesterona, a gente vai ver falando de contraceptivos hormonais. Bom, essa variação desses hormônios durante o ciclo, então a gente tem aqui o LH, o FSH, tá? Ó, o FSH, que é esse daqui vermelhinho, o LH, que é o verdinho, a gente tem o estrogênio, que é o azulzinho, e o preto, que é a progesterona. Nós vamos falar um pouquinho melhor da variação, da concentração desses hormônios no nosso organismo durante o ciclo menstrual. Mas quando a gente, no nosso próximo vídeo, quando a gente for falar de contraceptivos hormonais, nós vamos perder um tempinho para tentar entender essas variações. Para que a gente utiliza hormônio?
uma visão terapêutica geral. A gente utiliza no controle da fertilidade, como eu já disse, a gente vai falar, a gente está estudando ele para poder entender melhor e falar sobre os contraceptivos hormonais. Na terapia de reposição hormonal, que é uma coisa bastante discutível, na indução da ovulação, então eu posso tanto usar como contraceptivo, como eu posso induzir alguns hormônios para a indução da ovulação. Na quimioterapia oncológica, tem alguns tumores onde os hormônios sexuais eles facilitam o crescimento, como por exemplo o estrogênio, ele está relacionado ao desenvolvimento das mamas. Então não é que ele vai causar câncer de mama, mas se eu tiver alguma célula cancerígena na mama, ela vai crescer com muita facilidade, porque uma das funções do estrogênio é favorecer o crescimento de células da mama. Tá? Então, a gente pode usar na quimioterapia de câncer de mama, a gente vai usar fármacos antiestrogênicos. Tratamento da endometriose. Endometriose também é uma doença da parede do útero, onde a gente faz o uso da progesterona. Tá? Então, a gente vai usar no controle da fertilidade, a gente pode usar na reposição hormonal, na indução da ovulação, no tratamento do câncer e no tratamento da endometriose. Como que age esses hormônios? A gente já falou aqui, eles são hormônios derivados do colesterol, então eles têm uma estrutura esteroidal. Os hormônios esteroidais, eles possuem receptores no citoplasma da célula, então ele vai se ligar aos receptores que estão lá no citoplasma da célula, e aí eles vão ser transportados para o núcleo, onde eles vão interferir através do DNA, do RNA, desculpa, na síntese de proteína, modificando a ação celular. Então demora um certo, não é uma ação imediata. Lembrando que a gente já falou aqui também, esses receptores, eles são específicos, a gente tem receptor específico para cada hormônio e a gente tem receptor para glicocorticoide. Mas dependendo da dose, a gente perde esta especificidade. Então, eu posso estar utilizando hormônio sexual feminino e ter um efeito glicocorticoide. Eu posso estar utilizando o glicocorticoide e ter um efeito de hormônio sexual. Então, dependendo da quantidade, a gente perde a seletividade do receptor, mas isso não quer dizer que é o mesmo receptor, não. Todos os que têm estrutura química esteroidal, eles vão se ligar a receptores intracelulares, são receptores que estão no citoplasma da célula. E quando eles se ligam, eles vão se encaminhar para o núcleo, onde eles vão exercer os efeitos deles. A gente tem, então, falando primeiro sobre os estrogênios. Os estrogênios, a gente tem os estrogênios naturais, que são bem parecidos com os estrogênios que a gente produz. A gente vai ter, então, o estradiol, o estrona e o estriol, que são basicamente muito parecidos com os estrogênios que a gente produz, mas são de origem já sintética. Bom, a gente tem aqueles que misturam, então a gente chama de estrogênios semissintéticos, eles também vão ter estrutura esteroidal. Então aqui a gente tem o etinil-estradiol, o metoxetinil-estradiol, que é o mestranol, a gente tem o 16-alfa-hidroxiesterona, e a gente tem os dois medicamentos que são de administração injetável, como o cipionato de estradiol e o valerato de estradiol. Vocês vão encontrar depois, quando a gente vai falar dos contraceptivos hormonais, estes nomes lá como estrogênio. A gente tem também aqueles estrogênios sintéticos que eles têm uma estrutura não esteroidal. Aqui a gente tem o dietil-estilbestrol, que é ativo por via oral, que tem potente ação estrogênica. A gente também tem o dinestrol
e o exestrol. Então, quando a professora falar que os contraceptivos hormonais usam estrogênio, o que tem uma grande variedade dos contraceptivos, por quê? O que vai variar? O tipo de estrogênio, se pode ser natural, como o estradiol, estrona e estriol, que pode ser semissintético, como o etinil, estradiol, o mestranol, o 16-alfa-hidroxitestosterona, se for injetável, cipionato de estradiol ou valerato, e ou pode ser sintético, como o dietil-estilbestrol, o dinestrol ou o exestrol. Tá? Bom, funções a nível de órgãos genitais, função do estrogênio. Então, a nível genital, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento da puberdade, como a professora falou, ele está em grande quantidade no nosso organismo. A gente tem um pico de produção desses hormônios que é justamente na puberdade. É na puberdade que a gente tem uma maior diferenciação entre os sexos. É na puberdade que a gente observa o aparecimento daquelas características sexuais femininas. E a gente tem um pico, esses hormônios, eles vão até uma faixa etária e depois eles começam a diminuir. Por isso a gente fica na fase reprodutiva. Na fase reprodutiva, a gente tem uma quantidade maior desses hormônios, mas depois, algumas mulheres antes, algumas mulheres um pouco depois, eles começam a diminuir. A gente vai ter uma diminuição no nível de estrogênio. Então, qual a função deles? Desenvolvimento da puberdade, como a professora já disse, propiciam a ação dos hormônios no nível da hipófise, no nível dos ovários. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento das mamas. Eles são responsáveis no útero pela proliferação de células, pela formação do endométrio e pela vascularização do útero. Aumenta a vascularização e a atividade epitelial das células lá, tanto do útero como da vagina como da vulva. Então, eles dão as características sexuais femininas. Fora dos órgãos genitais, eles vão estar agindo também na questão, na parte óssea. Ele vai fechar a epífise, que é aqueles dos ossos longos, então ele vai dar estrutura também na questão óssea. Ele ajuda a manter a massa óssea. Por isso que as mulheres, quando começam a diminuir a quantidade de estrogênio, ela precisa fazer reposição de estrogênio para poder manter a massa óssea na menopausa. A, a, a gente falou aqui anteriormente que a gente vai ter e a gente vai estudar melhor, mas a gente tem uma variação da quantidade de estrogênio durante o ciclo menstrual. Tá? Esta variação da quantidade de estrogênio durante o ciclo menstrual causa o quê? Alterações no sistema nervoso central. Tá? Então, são os responsáveis pelas crises que a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual. Tá? Então, tem até uma lei aí autorizando que as mulheres, durante esse período, pode até cometer alguns excessos, que é justificável, tá? Justamente por conta do estrogênio, que ele dá uma estimulada no sistema nervoso central. E também é responsável pelo efeito inotrópico positivo. Então, o que ele faz? Gente, ele faz o coração de vocês baterem com muito mais força. Por isso que para as mulheres a gente fala que é coração. Por quê? Quando elas se apaixonam, o coração ele dispara, ele bate com maior força, tá? Isso é o efeito inotrópico positivo causado pelo hormônio sexual feminino estrogênio. Indicação de estrogênio. A gente pode usar estrogênio para menopausa, onde a gente tem insuficiência, ou mesmo quando tem algum problema, a gente retira o ovário, então eu preciso repor o estrogênio. Então, para reposição hormonal.
Eu posso usar estrogênio se eu tiver um problema de crescimento, de desenvolvimento do útero, ou se eu tiver algum distúrbio menstrual, dismenorreia. Se eu tiver também desenvolvimento, algum problema de desenvolvimento da vagina, hemorragias fora da menstruação, aquelas hemorragias que a gente chama de disfuncional. Uma coisa importante, o estrogênio, ele inibe a lactação. Às vezes, interessa para a gente estar fazendo a inibição da lactação. Então, é uma outra coisa que a gente pode estar utilizando estrogênio. Lembrando que isso pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. Ou seja, eu posso usar estrogênio se eu quiser inibir a lactação. Como? Se eu estiver utilizando o estrogênio, eu vou ter inibição da lactação enquanto efeito colateral. Pode ser usado também no abortamento e na síndrome climatéria. Climatério é aquela síndrome que normalmente a gente sente aqueles calores lá, então que é o que vem antes da menopausa, é o que precede a menopausa, e é claro, a gente vai utilizar também como contraceptivos hormonal. Então, são as indicações. E é claro, como tem indicações, também tem contraindicações. Então, quem tem problemas de endometriose não pode utilizar estrogênio de jeito nenhum. Ah, professora, mas você colocou que um dos usos dos hormônios é no tratamento de endometriose. Sim, mas é só da progesterona. O estrogênio não pode de jeito nenhum. Como a professora falou, o estrogênio ele favorece característica sexual feminina. Então, ele está relacionado ao crescimento de células genitais e principalmente células da mama. Então, se eu tiver câncer genital ou câncer mamário, eu não só não vou usar estrogênio, como eu vou usar um fármaco anti-estrogênio. Bom, se eu tiver então algumas doenças crônicas, alguns cistos nas mamas também não está indicado, porque eu posso promover um crescimento dessas células, e é óbvio, doença tromboembólica, porque ele também favorece a coagulação. Então, se eu tiver qualquer risco de doenças onde tem formação de trombo, eu estou contraindicada para fazer uso do estrogênio. Progesterona. Progesterona, então, é aquele hormônio que estabelece as condições que propiciam a implantação e desenvolvimento do produto da concepção. Como a professora já disse antes, é o hormônio da gestação, é o hormônio da gravidez. Então, ele vai facilitar o desenvolvimento do feto, ele vai fazer tudo o que ele puder para garantir o bem-estar e a segurança do feto. Então, ele vai alterar características que promovam essas ações. A gente tem também, como a gente falou para o estrogênio, a gente tem os progestagênios naturais, como a progesterona, a 17-hidroxiprogesterona e a pregnenolona. A gente tem os progestagênios sintéticos, os derivados do alfa-hidroxiprogesterona, como o acetato de medroxiprogesterona, que a gente usa também na forma injetável, e o acetato de megestrel. Os derivados da 19-nortestosterona, como a noritindrona, o noritinodrel, o levonorgestrel, o norgestrel. Então, a gente tem, esses são as progesteronas sintéticas. Lembrando de novo, quando a gente for falar de contraceptivos, a gente vai falar de estrogênio, então a gente tá
associando estrogênio, que pode ser um natural sintético ou semissintético, mais progestagênio, progesterona, que pode ser também natural ou sintética. Então, vai associar um desses. Por isso que tem uma gama de contraceptivos no mercado, porque cada um vai usar um tipo de estrogênio, um tipo de progesterona. Então, dá para variar bastante. Para que a gente usa só progesterona? A gente usa, se eu não posso usar estrogênio para câncer uterino e de mama, eu devo usar progestagênio. Sim, progesterona eu posso usar no tratamento de câncer de útero e de mama. Eu uso também na disfunção menstrual e eu posso usar no controle da menstruação. Ah, não quero mais menstruar, vou utilizar progesterona para interromper a menstruação. Eu posso usar no caso da endometriose e eu posso usar também se eu tiver displasia mamária, tá? Então, essas são as indicações dos progesterona. Os efeitos genitais. Então, ele vai agir junto com o estrogênio, dando características sexuais femininas. Ele vai agir no endométrio, no miométrio, nas trompas, nas mamas e na vagina. Mas, principalmente, ele vai agir facilitando a gestação. A principal função da progesterona é facilitar a gestação. Então, é o hormônio da gravidez. Terapia de reposição. A professora começou a falar. Então, a terapia de reposição de hormônio, porque assim, a gente tem um ciclo de vida, onde você tem um pico, principalmente de estrogênio, você tem um pico na puberdade, você tem uma alta concentração durante a fase reprodutiva da vida, aí depois ela vai caindo, ela vai diminuindo. Tem gente que é a favor da reposição hormonal. Por quê? Quer manter aquilo que dá aquelas características sexuais femininas, quer diminuir o mal-estar pela falta de hormônio, mas principalmente quer manter o organismo como em condições de quando tinha o hormônio. Tem pessoas que é contra a reposição hormonal, porque é claro que sempre que eu usar um medicamento, ele vai ter efeitos colaterais. E tem gente que acredita que a vida é um ciclo. Então, se eu tenho mais hormônio numa fase e menos na outra, eu preciso conviver com isso, porque a vida é um ciclo. Tá? Então, tem as pessoas que são contra, tem as pessoas que são a favor, que falam que não vão pagar o preço do efeito colateral para fazer a reposição. Tá? Mas, discussões à parte, cada um faz o que achar que é melhor para si. Então, na menopausa, você pode fazer a reposição da produção de estrogênio e progesterona. Isso vai causar. Por quê? Porque a menopausa ela causa alterações não só fisiológicas, como psicológicas. Os sintomas vasomotores, a atrofia geniturinária, a osteoporose e a doença cardiovascular, elas podem ser reduzidas com a terapia estrogênica. Se não for uma doença tromboembólica. Discussão: esquemas de tratamento, seleção dos pacientes, acréscimo de progestagênio e possíveis efeitos colaterais do tratamento. Então, tudo isso causa muita discussão. O tipo de tratamento que eu vou usar, o tipo de paciente que vai levar vantagem nesse tratamento. Se eu uso ou não a progesterona, porque a progesterona, como a professora já falou, ela é principal, a função dela é a reprodução. E os possíveis efeitos colaterais, se eu vou pagar esta conta, se eu vou utilizar os hormônios e vou pagar com os efeitos colaterais, que é óbvio que quando eu uso medicamento, eu estou sempre exposto a este uso. Bom, o que a gente utiliza na reposição hormonal? O valerato de estradiol, que é um
estrogênio, e o acetato de ciproterona, que é um progestagênio. A associação dos dois é o que a gente tem aí com o nome de Climene. Eu também posso variar o estradiol e variar o estrogênio e usar o estradiol, e variar a progesterona, trocar pelo acetato de nortestosterona. E aí eu tenho o Cliane, que é o Primolutinol. Eu posso usar estrogênios conjugados, que é o caso do Primarin, estrogênios conjugados mais progesterona, que é o caso do medroxprogesterona, que é o Primer. Então, gente, eu posso fazer uma reposição hormonal só com estrogênio, que é o caso do Primarin, como eu posso fazer uma reposição hormonal com estrogênio e progesteronas, como é o caso do Climene, do Cliane e do Primer. Então, aí vai depender da reposição hormonal. Bom, então a gente falou de hormônio sexual feminino, estrogênio e progesterona. Nós vamos falar um pouquinho, gente, porque dá para fazer uma aula só sobre anabolizantes, tá? Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é a gente entender um pouquinho sobre os hormônios sexuais para poder trabalhar a questão dos medicamentos que tem no mercado. Então, os hormônios sexuais femininos, a gente tem, os hormônios sexuais femininos, a gente tem estrogênio e progesterona. E os hormônios sexuais masculinos, que a gente vai chamar aqui de androgênios, a gente tem a testosterona, a androtestosterona e a desidroepiandrosterona, tá? Então, são os hormônios sexuais masculinos. Assim como a gente falou para os hormônios sexuais femininos, os hormônios sexuais masculinos seguem o mesmo caminho. Eles são produzidos no testículo. E lá, mas o testículo, sob influência da hipófise, que recebe a ordem do hipotálamo. Então, lá no hipotálamo, para a síntese de hormônios sexuais, ele vai sempre liberar o GNRH, seja para o estrogênio, para a progesterona ou para a testosterona. Quando o hipotálamo libera o GNRH na hipófise, a hipófise, se ela liberar o FSH, ela pode mandar no ovário a produção de estrogênio, mas se for no testículo, agindo numa célula chamada célula de Sertoli, vai produzir testosterona. A hipófise, quando ela libera um hormônio chamado hormônio estimulante das células de Leydig, também que age nessas células de Leydig, ela vai estar mandando essas células produzir testosterona, tá? Então, a gente tem dois tipos de célula que produzem testosteronas nos testículos, a célula de Sertoli e as células de Leydig, tá? Seguindo dois hormônios, o hormônio estimulante das células de Leydig, que é o ICSH, e o FSH nas células de Sertoli. Então, a gente tem dois tipos de célula que produzem as testosterona e fica onde? Nos testículos, por isso o nome testosterona. Bom, para que a gente usa hormônio sexual masculino? A gente pode usar se a gente tiver problema no desenvolvimento das gônadas. Ah, tá dando diminuição, não tá crescendo direito. A gente usa principalmente como anabolizante. E a gente tem algumas indicações médicas onde a gente perde massa muscular e a gente precisa de um anabolizante. Então, para isso, eles foram lançados no mercado. Só que o pessoal tem desviado o uso em academia para poder ganhar massa muscular. A gente pode usar no tratamento da osteoporose, da subfertilidade, já está saindo no mercado um contraceptivo hormonal
também à base de testosterona. Por enquanto a gente ainda não tem. Seria a pílula do homem. E a gente também pode utilizar no tratamento do câncer. Tá? Então, são as aplicações dos hormônios sexuais masculinos. Mas tudo que vocês ouvem falar por aí é da questão anabolizante. Ele favorece a síntese de proteína. Isso é verdade. Tá? É claro que tem efeitos colaterais, a professora só colocou aqui alguns. Então, a virilização, alterações hepáticas, e este é o principal problema, principalmente das pessoas que usam anabolizante. As pessoas que usam anabolizante por conta dessas alterações hepáticas, eles podem estar causando, inclusive, câncer de fígado. Então, o principal problema desse uso indiscriminado de anabolizante é o câncer de fígado. Se tiver ainda associado, como faz uso de seringas e agulhas, a algum tipo de hepatite B ou C, aí tá bem complicado. E uma hiperplasia da próstata, então a próstata vai crescer. Agora, gente, voltando um pouquinho aqui atrás, ó, a gente tá vendo aqui, ó, que esse efeito também, quando eu tenho um aumento da produção de testosterona, aumento da concentração de testosterona, eu dou informação negativa aqui, ó. Tem a tal da retroalimentação negativa, que significa o quê? Eu sempre falo. No início é uma lua de mel, essa virilização, ela acontece, é uma festa, tá? Por conta desse efeito do testosterona. Só que depois, o que que vai acontecer? Eu estou usando anabolizante, nossa, professora, tô uma maravilha, tô um ponto de qualquer coisa. Só o que, que vai acontecer depois, ó, vai dar uma diminuída. Por quê? Porque o meu organismo, ele diminui a síntese, ele diminui, ó, cai. Igual a gente falou da tal da ISRA que acontece lá com o uso dos glicocorticoides, tá? Então, no início é uma festa e depois é um problema, é só choro. Tem que se preparar. Bom, o que, que a gente tem disponível no mercado? A gente tem o cipionato de testosterona, que é o depotestosterona. A gente tem o decanato de nandrolona, que é o decadurabolin. O metiltestosterona, que é o Testred. O propionato de testosterona, que é o Testex. Tá? Esses medicamentos, eles fazem parte da portaria 344/98, eles têm lá o C, eles fazem parte do C5 da portaria, eles são controlados, então a receita é de uso controlado, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado o pessoal que faz o uso de anabolizante. A gente tem receptor para esteroide no sistema nervoso central. Então, tem uma ação estimulante do sistema nervoso central, da estimulação do sistema nervoso central e causa também a questão da dependência. Antiandrogênicos. É claro, se a gente usa hormônio, a gente usa o anti-hormônio também. Então, o bloqueio da síntese de androgênicos é utilizado para o tratamento do hirsutismo feminino. O que é hirsutismo? É nascimento de pelos nas mulheres, da puberdade masculina precoce, dos tumores benignos da próstata, principalmente esse é um uso bastante comum dos antiandrogênicos e até de outras doenças, mas basicamente dos tumores benignos da próstata, para isso que vocês vão dispensar nas unidades. Então, a gente tem nas unidades, as preparações, a gente tem a finasterida, é a ação antiandrogênica, que é o pronasteron ou o Calvin. A gente tem a flutamida, que é o Eulexin, tem o acetato de ciproterona, que é o Androcur, e a gente tem também, quando a professora falou do o espirolactona, ele tem propriedade de bloquear o receptor, mas é o receptor de aldosterona, que é um mineralocorticoide. Mas só que, como a professora já falou, dependendo da dose, ele bloqueia também
receptor androgênico, então vai ter uma ação antiandrogênica. Na prática, ele não é utilizado como antiandrogênico. O espironolactona, ele é utilizado como diurético poupador de potássio, mas ele tem uma ação antiandrogênica. Um outro que tem uma ação antiandrogênica é a cimetidina, que eu falei que foi uma das razões que o pessoal parou de utilizar a cimetidina, foi por conta dos efeitos colaterais, por conta dessa ação que ela pode apresentar antiandrogênica, tá? Então, a gente já tinha comentado esses dois casos aqui. Efeitos colaterais dos antiandrogênicos, então, é ginecomastia, redução da libido, impotência sexual e comprometimento da espermatogênese, ou seja, vai dar problema na reprodução, tá? Então, ginecomastia é crescimento dos seios, redução da libido, né, impotência e comprometimento das espermatogênese é, então, o nosso conteúdo falando de hormônio. Na próximo videozinho, a professora vai falar sobre contraceptivos hormonais. Então, a gente vai retornar algumas informações hormonais, vai falar sobre os hormônios sexuais femininos, porque é o que a gente utiliza como contraceptivo hormonal. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo.